Vou começar esse vídeo hoje aqui falando sobre como uma das peças mais baratas dentro do seu sistema de pulverização pode ser a peça que mais traz uma diferença quando nós falamos na qualidade da aplicação e na eficiência dela. Então eu vou começar aqui, ó, tem um esquema que eu montei que está aparecendo para você aqui do outro lado do vídeo, né? Deixei até uma pergunta, coloquei aqui por que que o bico o barra ponta, né, é a peça mais importante do seu pulverizador. E aí, para começar todo esse processo de explicação, eu vou passar com vocês primeiro sobre a questão da definição. Antes de começar, eu acho que eu preciso explicar um pouco mais sobre qual é a diferença ali de bico e ponta, né? Porque geralmente, usualmente, o pessoal tem a mania de chamar ponta, olhar para o sistema e falar tudo é ponta. Mas na verdade, ponta é o conjunto inteiro de todas as peças. Aí eu posso trazer depois um vídeo só explicando sobre isso. Provavelmente esse é um material que vai ter na academia, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas assim, a ponta, ela engloba todos os componentes ali que estão ligados a essa parte final da pulverização. A ponta não, desculpa, o bico. Quando eu falo de ponta, eu tenho só aquela parte final mesmo, que é onde eu tenho uma formação das gotas. Então ali nesse processo de formação das gotas, a ponta vai ser o último contato que a cauda tem antes de ser transformada. E aí eu coloquei aqui, no número 1, eu comecei com a questão da definição, né? E aí eu coloquei sobre o custo de errar. Iniciando sobre aqui falando nessa parte, eu coloquei sobre essa questão do custo de errar, porque a relação que nós temos entre o tipo da ponta escolhida e a escolha, talvez errada, desse tipo de ponta, pode nos trazer um custo muito maior lá na frente do que fazer uma escolha correta. Então aí eu deixei um espaço aqui para essa parte do custo de errar, porque às vezes o erro ele pode trazer um custo muito grande. E aí, seguindo para outra parte, né, eu tenho aqui como que esses custos podem surgir, que aí eu tenho os principais inimigos, que são deriva e escorrimento. Além de talvez não atingir o meu alvo, vou falar sobre isso um pouco mais lá no final, vocês vão entender mais sobre essa questão do alvo, mas além de eu não atingir o meu alvo da maneira correta, eu tenho alguns inimigos quando eu tenho essa questão da escolha errada da ponta. E talvez eu tenha uma deriva, que vai ser causada, ou um escorrimento, que é o runoff. Até falei disso no vídeo passado, eu comentei um pouco mais. Se você não viu ainda, tem lá alguns erros que vão fazer você perder na questão da cauda, né? Quando nós falamos de cauda. Mas aí, focando aqui nesse ponto. Quando eu falo desses inimigos da deriva, se eu tenho uma gota muito leve, eu vou acabar perdendo essa gota por conta das condições meteorológicas, ou por evaporação, ou pelo vento mesmo, que vai acabar carregando essa gota. E se eu tenho uma gota muito grossa, eu tenho um escorrimento, um acúmulo de várias gotas pesadas que vão acabar escorrendo e pingando também fora ali do nosso alvo, do local onde nós queremos atingir. Então, passando essa primeira parte, aí nós temos aqui eu montei essa questão aqui falando um pouco mais sobre esse triângulo da pulverização, né? Que seria um fator ligado à escolha da nossa ponta que nós vamos trabalhar. Lógico que quando eu estou falando de ponta e depois tem a questão do filtro também, mas eu não vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas é para não ficar muito extenso, não ficar muito confuso. Mas assim, pensando nesse triângulo da pulverização, nós temos que nos atentar a três questões aqui principais. Lógico que existem outras questões, mas eu trouxe aqui, eu elenquei essas três situações principais, onde nós temos a vazão, de quanto, qual é essa vazão que nós temos de produto ali por segundo saindo. Nós temos a pressão, qual é a pressão que eu estou trabalhando, e o ângulo de aplicação. Então, quando nós falamos de ponta, nós temos três fatores que são impactados com a escolha da nossa ponta. De acordo com a escolha da ponta, nós temos a vazão, nós temos a pressão e nós temos o ângulo. Estou apontando com a mão aqui, mas deixa eu lembrar do mouse. Quando nós falamos da vazão, nós temos uma questão que envolve essa definição, né, de acordo com essa ponta. Então, cada tipo de ponta vai ter uma vazão específica. Cada tipo de ponta vai ter uma pressão de saída diferente e cada tipo de ponta vai trabalhar num ângulo diferente. Esse jato vai sair numa angulação diferente. Não vou entrar em muitos detalhes porque aí fica uma coisa mais extensa também. Acho que fica interessante trazer em um outro material. Mas assim, partindo agora, terminando essa questão da parte 2, eu vou falar um pouquinho sobre
a batalha que acontece entre as classes de gotas. Lembra que eu comentei aqui no começo, que eu falei aqui no item 1, eu comentei sobre os inimigos da deriva, os inimigos ali, deriva e escorrimento? Quando eu falo de deriva e escorrimento, nós precisamos entender como funciona essa questão, essa batalha das classes de gotas que nós temos ali. Então, aí eu coloquei aqui duas classes, né? É lógico que nós temos outras classes derivadas dessas, mas aí só para ficar mais simples de explicar, eu coloquei a gota grossa. E aí, como pró da gota grossa, eu tenho uma situação onde eu não vou sofrer com deriva, porque a gota ela é mais pesada. Então eu tenho uma gota que eu tenho uma garantia maior de que ela vai chegar no alvo, que ela é mais recomendada ali quando nós estamos talvez falando de aplicação de herbicidas, dependendo da situação, ou de uma região num local com muito vento. É lógico que tem a questão envolvendo a velocidade do vento, tem um parâmetro ali onde nós não devemos passar disso daí. E como uma parte que nós temos ali de contra é que eu tenho um menor molhamento dessa área, né? Então eu não tenho tantas gotas atingindo o alvo. Vamos pensar assim, se eu estou aplicando para controle pós-emergente, né, de planta daninha, e aí eu tenho solo que não é meu alvo, e eu tenho, talvez ele pode ser, dependendo do produto, mas aqui vamos pensar numa situação em que ele não é meu alvo. Eu tenho uma aplicação onde ele não está funcionando como alvo, e eu tenho uma planta daninha em si. Eu preciso aplicar um produto de contato. Ele não é residual, para ficar mais fácil. Então, se eu tenho esse produto e eu aplico ele ali com uma gota muito grossa, talvez eu vou jogar pouco produto no meu alvo e muito produto fora do local onde eu quero atingir. Então, fazendo um resumo, gota grossa, pró de uma menor deriva, e um contra é que eu tenho pouca área de contato sendo atingida ali com esse produto. Quando nós falamos da gota fina, partindo para o outro lado, que aí nós temos aqui esse esqueminha, nós vamos chegar na mesma situação. Só que agora inverte. Quando eu tenho gota fina, eu tenho uma maior suscetibilidade de deriva. Então, a deriva que ela vai ser... eu tenho uma proporção maior de... Acabo ficando mais suscetível, né, a sofrer dessa deriva. Por quê? Porque as gotas são mais leves. Então, tudo que vem de vento carrega essa gota para outro local, para outra área, não atingindo o meu alvo. E como pró, eu tenho ali a questão de um maior molhamento. A área de contato do meu produto vai ser maior. Então, dependendo da situação do que eu estou querendo atingir, eu preciso utilizar uma ponta que ela vai me proporcionar uma gota fina ou extremamente fina, uma gota muito fina. Então, depende muito da situação que eu estou querendo atingir. Mas assim, pensando em escolha de ponta, esse é um dos pontos que nós temos que ficar atentos ali para entender um pouco mais como funciona. E partindo agora para o item 4, nós temos uma outra questão envolvendo o tipo de ponta, que é a formação do jato. Então nós temos ali a formação de jato leque, nós temos a formação de jato que vai formar um cone. Aí tem vários tipos de ramificações disso. Eu coloquei só o principal aqui, para não fugir muito. E nós temos pontas com indução de ar, por exemplo, que aí ela vem com uma outra tecnologia. Ela tem um orifício ali que vai atuar nessa questão da indução de ar. Então tem uma outra situação. Porém, qual que é a questão aqui desse item 4? O interessante é de prestar atenção quando nós falamos da escolha da ponta, porque dependendo daquilo que nós queremos atingir, nós precisamos de um tipo de jato específico. Então eu não posso pegar, por exemplo, uma condição onde eu quero atingir, eu faço uma pulverização para controle de planta daninha, e eu vou pegar aquele mesmo tipo de ponta e eu vou utilizar ele para fazer controle de aplicação de fungicida, porque às vezes, dependendo da situação, eu estou fugindo um pouco daquilo que eu necessito no momento. Qual é o tipo de leque, o tipo de jato que eu preciso gerar a partir dessa liberação de cauda, e como ele tem que sair. Qual é a angulação, como eu comentei antes, e qual é o tipo de jato que vai sair ali da minha ponta. Então, entender isso nos traz um certo conhecimento ali de quais são as especificações que nós temos que seguir. Bom, então, partindo aqui dessa questão do item 4, aí agora nós vamos passar um pouco por esse item 5. E aí eu coloquei 3 passos para fazer uma escolha certa da ponta que vai ser trabalhada, né? O primeiro passo seria definir seu alvo biológico.
Acho que se tem uma coisa que vocês precisam levar desse vídeo aqui para definir qual é o tipo de ponta que vocês vão que você vai pegar ali no dia a dia e vai utilizar, é escolher de acordo com o seu alvo biológico. Não adianta eu pegar, igual eu comentei no exemplo anterior, eu fazer o controle, a aplicação de fungicida e utilizar essa mesma ponta para fazer um controle de uma praga, de um inseto no caso. Por quê? Porque dependendo da situação, eu necessito de características diferentes, de formação diferente de gota. Então eu tenho uma situação em que me necessita esse entendimento maior quando nós falamos do alvo biológico. Então acho que o ponto principal aqui é entender qual é o alvo biológico. E já puxando, aproveitando o momento jabá, eu estou desenvolvendo uma academia, né, que seria uma academia para utilização, para postar aulas mesmo um pouco mais complexas, porque aqui eu não consigo trazer uma aula muito complexa, abranger demais um determinado tema. Então eu estou executando essa parte dessa academia, onde eu vou incluir aulas semanais, né, o intuito de colocar aulas regulares ali, de acordo com alguns temas. Inclusive, a primeira que eu já estou montando é sobre esse tema envolvendo a definição do alvo biológico, o entendimento do que é o alvo biológico. E aí eu vou deixar aqui na descrição um formulário, caso você tenha interesse, já peço para você, clica aqui no formulário, deixa lá o seu e-mail, que logo, quando a academia já estiver pronta para o lançamento, não vai ser o lançamento, lógico, vai ser um negócio que vai ser recorrente, mas assim que as aulas já estiverem na academia, você vai ser avisado através desse procedimento, né? Deixando o seu e-mail. Então deixa o seu e-mail ali que em breve você será notificado sobre o lançamento dessa nova ferramenta, né, dessa academia. E a ideia é aprofundar um pouco mais, coisa que eu não consigo fazer em um vídeo mais curto aqui, e aí ficaria, se eu colocar tudo aqui fica um pouco denso, então a ideia é aprofundar um pouco mais. Voltando para o vídeo, falando dessa questão da escolha, né, como fazer a escolha correta, eu tenho essa questão do risco. Nós temos que avaliar qual é o nosso risco. No vídeo anterior, eu falei do risco envolvendo a parte meteorológica. Então, se eu tenho uma umidade relativa do ar baixa, se eu tenho uma temperatura muito elevada, se eu tenho vento muito forte, eu posso fazer com que a minha aplicação sofra na execução e na qualidade dela. Então, quando nós estamos nesse período, nós estamos em uma situação que envolve alguns riscos, tanto meteorológicos quanto envolvendo alguns riscos, vamos supor, se eu tenho uma comunidade próxima, se eu tenho um rio, se eu tenho algum foco de água, alguma situação desse tipo, existe a questão de avaliar o risco. Qual é o risco que eu tenho em fazer essa minha aplicação? Aí entra muito daquela parte mais ética, de entender, poxa, será que eu estou afetando algum espaço? Será que eu estou prejudicando de alguma forma? Nós temos a questão do meio ambiente também, que deve ser levado em conta. Então, avaliar o risco é um ponto excepcional na hora que nós, quase indiscutível, quando nós pensamos na escolha da ponta certa. E aí, um terceiro item seria sempre conferir a tabela do fabricante das pontas. Independente da marca que você escolha trabalhar, se é da marca X, Y ou Z, o ideal é sempre olhar o fabricante, olhar o manual do fabricante e ver quais são as especificações daquela ponta e também comparar com a bula que você vai atuar. Para você que é técnico, vai ser mais fácil de ler, né? Você que é agrônomo, você que é técnico. Às vezes você é produtor também, que já tem uma certa vivência, mas assim, caso tenha dúvida, busca um agrônomo, busca um técnico, que eu acho que fica bem interessante fazer esse tipo de acompanhamento para chegar na conclusão de qual é o tipo de ponta ideal para a sua situação, para evitar perder dinheiro e causar algum desastre ali. Então sempre, como dica, eu deixo aqui, sempre confira a tabela do fabricante e associe com a bula do produto que você vai aplicar também, porque às vezes esse produto ele nem está registrado para essa cultura, mas aí também é um assunto para outra situação, mas confere essa situação. Cruza esses dados aí que vai te ajudar muito mais nessa questão para evitar que você perca dinheiro e cause alguns riscos maiores ali depois dessa aplicação. E para fechar, depois desse esquema aqui, né, o tamanho do esquema ficou parecendo uma aberração. Para fechar, aqui é o momento que eu faço um pedido. Se você gostou, eu nem me apresentei no início do vídeo, meu nome é Rafael Zanini, eu sou engenheiro agrônomo. E se você gostou desse conteúdo aqui, já aproveito e peço para se inscrever no canal,
Logo, logo, a ideia é que toda semana, até deixei no banner aqui do canal, que a ideia é de toda semana, toda quarta, trazer um conteúdo novo, um vídeo novo explicando sobre algum assunto envolvendo agronomia. Serão assuntos mais técnicos, né, com essa pegada um pouco mais rápida também, mas se você gostou, já peço, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo, comenta sua dúvida aí também, que logo logo já te respondo, e compartilha esse vídeo. Quem sabe tem alguém aí que pode se beneficiar dessas informações, e você compartilhando vai ajudar com que essa pessoa resolva talvez um problema, uma dor de cabeça gigante. E em breve já convido vocês a acompanharem. Tem o vídeo que eu deixei no canal aqui, que é o primeiro vídeo de lançamento, né? Já aproveito e já convido para assistir ele também. E logo logo tem mais vídeos desse tipo aqui no canal. Combinado?